Bom dia, pessoal. Bom dia, Cláudia. Fala aí, né? Bom dia, Isaura, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Tudo, e você, como tá? Muito bem também, graças a Deus. E aí? Só de boa? Olha, de boa, de boa. Bom dia a todos, bom dia ao Silvio. E me diga uma coisa, tá preparado para o tema de hoje? Estamos preparados, um tema aí um pouquinho incomum aí de ser falado entre todo mundo, né? Mas é importante a gente melhorar o nosso conhecimento aí referente aí a todo tipo de assunto, né? O que é fenomenologia? Hoje esse é o tema de hoje. Então vamos lá. Eu sou Isaura Amorim. E eu sou o Enio Pires. Este é o projeto da espiritualidade dos negócios, que tem como objetivo falar das 5 saúdes da nossa vida: saúde espiritual, saúde física, saúde familiar, e saúde financeira e saúde social. Esses são os temas estudados aqui nas nossas lives. E de vez em quando aqui eu atropelo aí no nome do nosso projeto, porque a gente começou ele como Projeto 743, né? Então, ficou até metade das lives, Projeto 743, de vez em quando aí meu cérebro dá uma bugada e eu volto no Projeto 743, que também não tem nada de errado, mas tudo bem. Então, hoje nós vamos falar de um tema científico, né? Falar de coisas... verificar como é que a ciência caminha junto, por exemplo, com a espiritualidade. Quais são os conceitos quando a gente pensa numa ciência e na espiritualidade ao mesmo tempo, como é que faz a junção dessas duas coisas. Até porque Einstein já falou uma coisa importantíssima. Einstein falou o seguinte, que a ciência sem espiritualidade ela é manca. Conceito de Einstein: ciência sem espiritualidade é manca. E aí é isso, e bom dia a todas as pessoas que estão aí presentes. Aperta o aviãozinho aí, convide os amigos. Vamos participar da live, o tema hoje é importante. Pergunte aí o que vocês quiserem, para que a live seja bastante participativa. Mas vamos lá, qual que é a primeira pergunta? Primeira pergunta é: o que é fenomenologia? Aí eu dei uma olhada, hoje de manhã eu dei uma olhada nas perguntas que você e a turma aí fizeram, e eu vou responder 2 perguntas e uma na primeira, tá? Ok. Por quê? Porque eu vou falar um pouco da história da fenomenologia. E você perguntou lá, não sei se foi você ou quem foi que foi, mas lá na 7ª pergunta, então eu vou responder a 1 e a 7ª na 1. Porque na 7ª pergunta você diz o que diz Edmund Husserl. Então nós vamos falar desse cara aqui no começo, no que é fenomenologia. O que é fenomenologia? Existem 2 prismas para explicar isso. Pelo prisma da espiritualidade e pelo prisma da ciência. Então nós vamos pegar 2 personagens importantes, para que a gente possa explicar o que é fenomenologia. O primeiro personagem é lá do século XVIII, 1834 mais ou menos, que é o cara chamado Edmund Husserl, que é o pai da fenomenologia, na verdade. Esse cara, ele criou o termo, fenomenologia, para estudar os fenômenos. Sabe os fenômenos supernaturais, por exemplo? Só que o fenômeno supernatural pode acontecer na natureza e pode acontecer com a pessoa. Por exemplo, Ronaldinho era chamado de fenômeno, lembra? Sim. Ronaldo Fenômeno. E por que ele era chamado de Ronaldo Fenômeno? Porque ele fazia coisa que a maioria das pessoas não faziam, não eram capazes de fazer. Por essa razão, deu o nome de fenômeno. Na ciência, Husserl, ele deu o nome de fenômeno às coisas fenomenicamente naturais, as coisas que acontecem de forma extraordinária, vamos dizer assim. Pensando na ciência é isso. Ele fala assim, as coisas que aparecem do nada, por exemplo. E é considerado também na psicologia fenômeno, o estudo dos conceitos mentais, dos pensamentos, as transformações dos pensamentos, essas coisas todas também estão relacionadas à fenomenologia, baseado nas teorias e conceito de Husserl. Então funciona desta maneira. Agora, o nosso propósito aqui não é a ciência. O nosso propósito aqui é a verdade. A ciência, embora muito evoluída, embora faz coisas maravilhosas, se você pegar os médicos hoje fazem coisas maravilhosas, certo? Sim ou não? Sim. Só para você ter uma ideia da capacidade da ciência, hoje é possível fazer uma operação teleguiada lá dos Estados Unidos num hospital aqui no Brasil. Já ouviu falar disso ou não? Sim. Então, por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas tem um médico operando aqui, mas na verdade o cara está operando de lá
doutor das clínicas, de lá dos Estados Unidos, ele opera um robô que vai lá, corta, faz tudo no paciente aqui. Imagine você, um robô operando uma pessoa, comandado por um ser humano distante a mais de 2.000 quilômetros de distância. Hoje isso é possível. Então esses são os fenômenos, vamos dizer assim, estudados pela fenomenologia, baseado na ciência. Então não vamos negar isso, tá? Isso é importante, porque às vezes o cara está na ilusão e precisa da ciência para resolver o problema dele. Então, deixando claro que nada contra a ciência é importante. Só que, como Einstein diz, ciência sem espiritualidade ela é manca. Então, nós vamos ver a fenomenologia pelo prisma do Dr. Masaharu Taniguchi, que é PhD no assunto e aí vai falar da verdade. E por que eu estou dizendo falar da verdade e não da verdade? Na ciência, tudo é probabilidade. Ninguém afirma nada na ciência. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente fala de ciência, é tudo probabilidade, principalmente na ciência médica. Se você perguntar para qualquer médico, mas isso é certeza absoluta, ele fala, não, isso é uma probabilidade, não quer dizer que vai acontecer. Sim. Não quer dizer que é verdade. Nem o médico bota o dele na reta. Ele fala em probabilidade o tempo todo. Por que fala de probabilidade? Porque não tem certeza de nada. Agora, quando você pensa espiritualmente dizendo, aí é certeza absoluta, aí é verdade. A fenomenologia, estudada pelo prisma da espiritualidade, especificamente por Dr. Masaharu Taniguchi, começou a estudar isso lá em 1930, 100 anos depois de Russell, mais ou menos. E aí nós vamos falar da fenomenologia baseado no prisma do Dr. Masaharu Taniguchi. Então nós pegamos dois pensadores importantes aqui, Edmund Russell e Masaharu Taniguchi, que é um japonês fera. Mas aí o que acontece? Tem outros historiadores, outros pensadores também que estudam isso, mas vamos focar nesses dois aqui. E Dr. Masaharu Taniguchi diz o seguinte, que a fenomenologia, sabe o que é? É o estudo das coisas que parecem verdade, mas que na verdade não é verdade. Como assim, Isauro? Parece verdade, mas não é verdade. As coisas aparentes, vamos dizer assim. É o estudo das coisas aparentes, que parece verdade, mas não é verdade. Vou explicar. Por exemplo, a doença não existe, só existe a saúde. A doença não existe. Ah, tá bom, Isauro, mas tá cheio de gente no hospital. Tá bom, porque as pessoas estão iludidas. Baseado nas suas crenças mentais, elas ficaram doentes. Mas a doença não existe. A doença é um fenômeno, vamos dizer assim, da mente humana. É um fenômeno do pensamento humano. Então é uma coisa extraordinária criada pelo pensamento humano. Só para por que é extraordinário, Porque Deus não criou a doença. É tão extraordinário, é tão fenomênico que não foi criado por Deus. A doença é uma criação da desobediência humana. Então, na espiritualidade, é considerado fenômeno ou fenomenologia aquilo que você cria com a sua própria mente, que não tem existência verdadeira. Vou te dar um outro exemplo. O tsunami que aconteceu lá no Japão há um tempo atrás, que matou milhares de pessoas. Lembra que aquela enxurrada de água lá? Então, aquilo é considerado um fenômeno natural. E por que tudo aquilo aconteceu? Aquilo já era previsto, inclusive por estudiosos do passado, se você for procurar aí, estudar a fundo a história. Porque as pessoas daquela região tinham mentes semelhantes que atraíram tudo aquilo por causa da situação delas e também por causa da teimosia. Tem um estudo que diz, por exemplo, que falava que as pessoas tinham que mudar daquele lugar porque ia acontecer o fenômeno natural e as pessoas não acreditaram. Mas teve uma família que acreditou e esta família mudou da ilha 1 ano depois. Está escrito na história do Japão, pode ir lá que está escrito isso. 1 ano depois essa família saiu daquela ilha e aí veio a tsunami e matou o resto que estava lá. Porque as pessoas não acreditaram na verdade. Então elas foram desobedientes, por isso morreram. E todas aquelas pessoas tinham mentes semelhantes. Então, todos esses processos mentais, esses fenômenos criados pela mente, são chamados, é estudado pela fenomenologia. Olha que coisa mais maluca. Vou lhe dar um outro exemplo de coisa que parece existir, mas que na verdade não existe. Por exemplo, existe a escuridão e existe a luz, certo ou não? Certo. Fenomenicamente existem os dois. Mas aí eu lhe faço uma pergunta. O que tem existência verdadeira, na verdade, entre os dois? O que é verdade? É a luz ou a escuridão? É difícil, né? Em termos de fenômenos, para mim existem os dois, né? Tanto a luz... Então, para você existem os dois, não é? Sim. Mas na verdade só existe a luz. Não existe a escuridão. A escuridão é a ausência de luz. Tanto é verdade que
Você chega de noite na sua casa, tudo bem? Sim. Quando você aperta o interruptor da luz, o que acontece? A escuridão vai embora. A escuridão desaparece. E a escuridão ela pode ser menos tensa e mais tensa, certo ou não? Sim. Como é que ela é mais tensa e menos tensa? De acordo com a intensidade da luz. Exatamente. Se eu colocar uma luz mais fraquinha, eu vou ter ainda um pouco de escuridão, certo ou não? Se eu colocar a luz mais forte, eu vou ter mais clareza. Por exemplo, nesse momento aqui eu estou de um lado do prédio que o sol está batendo no meu rosto aqui. Então está bem claro aqui. Está tão claro que às vezes atrapalha um pouco as vistas. Eu fico com o olho meio apertadinho, porque o sol é bem forte aqui, apesar de ter uma cortina aqui. Então veja, nesse caso está extremamente claro porque o sol está batendo aqui. Mas depois do almoço, o sol vai bater do outro lado do prédio. Aqui vai ter sombra, sim ou não? Sim. Então, apesar de estar de dia, nesse lugar que eu estou vai ter sombra. Aí eu lhe faço uma pergunta. Da onde vem a sombra? Porque o sol passou por aqui e foi para o outro lado. Da onde vem a noite? Porque quando, por exemplo, agora é dia, no Japão é noite. Por quê? Porque o sol fez o seu trajeto natural. E lá agora está noite porque está sombra, porque o sol não aparece lá. Então, a escuridão, ela é a ausência de luz. Então, a escuridão, a treva, não tem existência verdadeira. É um fenômeno natural. Existem os fenômenos naturais e os fenômenos criados pela mente humana. Este é um fenômeno natural. A tsunami lá foi um fenômeno natural. E extraordinário, inclusive. E a escuridão, por exemplo, pensando em ciência, é um fenômeno natural fantástico. Esse é o conceito, inclusive. A tua pergunta sétima e a 1, para poder explicar quem são os caras e quais os estudos que eles fizeram. Então, agora vamos lá pensar apenas pelo lado verdadeiro. A fenomenologia estuda as coisas aparentes. Aquilo que parece ser verdade, mas que não é verdade. E isso é provado pela espiritualidade. Então, parece verdade, mas não é verdade. Parece, mas não é. Então, o que acontece? É aquela história, né? Nem tudo que parece se é. Inclusive tem uma parábola, né, de criança bem bacana, né, que diz que a raposa começou a andar atrás do boi, porque o boi tem aqueles testículos grandões, né, balançando para lá e para cá, e ela falou assim, daqui a pouco vai cair e eu vou encher a minha barriga de boa, porque é grande, né? Então, o boi na frente e a raposa atrás. E ela passou ali horas atrás do boi e percebeu que não caía. E daí veio a expressão, né, nem tudo que balança cai. A mesma coisa acontece, tem coisa que parece que existe, mas não existe. E esta é a ilusão humana. Quando a gente fala de termos fenomênicos, o problema está aí, que a maioria de nós estamos ligados aos termos fenomênicos da coisa. E a partir daí a gente sofre, porque a gente fica apegado ao fenômeno. E quando a gente se apega ao fenômeno, a gente vai sofrer, porque a gente vai dar importância para aquilo que não é verdade. Então, por exemplo, tem pessoas que são bem ligadas aos bens materiais, tudo bem? Sim. Aí o que acontece? Os bens materiais acabam e o que acontece com a pessoa? Ela morre, ela tem depressão, ela tem um monte de problema. Por quê? Porque a mente dela não é capaz de suportar tal situação. Por quê? Porque está embasada naquilo que não tem existência verdadeira. Aí você fala assim, mas Isauro, o que não tem existência verdadeira? Aquilo que acaba um dia. Tudo que acaba não tem existência verdadeira, hein? O que tem existência verdadeira? Aquilo que não vai acabar nunca. Exemplo, amor, ar que você respira, sabedoria, essas coisas não acabam nunca. A vida que habita em você não acaba nunca, é para sempre. Mas a matéria, né, se você pegar este computador aqui, por exemplo, ele tem vida útil, sim ou não? Sim. O nosso corpo carnal tem vida útil, não é verdade? Um dia vai desaparecer. Então isto é um fenômeno natural autêntico, vamos dizer assim. Porque tem vida nele, mas na hora que a vida deixa, ele desaparece. A vida deixa o corpo desaparece, entendeu? Então isso são fenômenos naturais, vamos dizer assim, autêntico. Então a fenomenologia, ela estuda os fenômenos aparentes, que parecem existir, mas não tem existência verdadeira. Isso pelo prisma da espiritualidade. Pelo prisma da ciência, estuda os fenômenos extraordinários. Então, Russell estudou os fenômenos extraordinários. Dr. Masaharu Taniguchi, em 1930, estudou os fenômenos que parecem existir, mas não existem. Tá claro isso para você? Sim. Então, isto é fenomenologia. Aí você fala assim, Isauro, mas como é que a gente explica de um jeito mais simples? Existem dois caminhos, hein?
dois caminhos. Um que é a verdade e o caminho que é errado. Existia uma senhora no Japão, tinha um templo budista, que eu esqueci o nome do templo agora, deixa eu ver se eu lembro. E ela, o que acontece? Nesse templo budista, ia muitos peregrinos lá para poder pagar promessas, essas coisas todas. Então ia muita gente. E como ela morava na beira da estrada, ela pegou e montou uma barraquinha e começou a vender coisa para as pessoas que iam para o templo, né? Para o templo budista. E aí, o que acontecia? Alguns vinham, porque a 100 metros da barraca tinha uma bifurcação. E as pessoas perguntavam para ela assim, para que lado eu vou para chegar no templo? Ela falava assim, vai sempre reto. Vai sempre reto. Aí complicou, né? Só que tinha uma bifurcação lá na frente. E ela falava, vai sempre reto. E aí as pessoas falavam assim, caramba, essa senhora é maluca, né? Como é que ela fala, vai sempre reto, se tem uma bifurcação a 100 metros? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? E ela dizia, vai sempre reto. Qual que é a analogia disso? É que essa senhora, ela tinha tanta certeza do caminho para chegar no templo, que ela não via a bifurcação. Ela apenas dizia, vai sempre reto. Porque para ela era tão óbvio, que ela dizia, vai sempre reto. Esta é a analogia para essa história. Na nossa vida, Enio, funciona mais ou menos como a analogia dessa história. Nós precisamos ir sempre reto, focado no objetivo. E qual que é o reto focado no objetivo? É você acreditar que existe apenas um caminho e não dois. O que é a bifurcação, então, falando no fenômeno, pela fenomenologia baseada na espiritualidade? A bifurcação é a ilusão mental. Tá bom, Isauro. E qual que é a ilusão mental, então? A ilusão mental é a crença que existe a doença e a saúde. O bem, o mal. Entendeu, não? O bom e o ruim. Então, esta bifurcação é que leva as pessoas a ter problema na vida. Porque elas acreditam em dois caminhos, em duas existências antagônicas. Então, esse segundo caminho é o que é estudado pela fenomenologia baseado na espiritualidade, que são os fenômenos que parecem existir, mas que verdadeiramente não existem, é ilusório. Então existe o caminho da verdade, que é uno, e o caminho da ilusão, que é a bifurcação. Então o que acontece? Vai sempre em frente, vai reto, sempre em frente, por quê? Não existe bifurcação para as questões espirituais, existe um único caminho. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Imaginemos que você está no supermercado, fazendo compra, tudo bem? Beleza? Ok. Então você foi com seus filhos no supermercado fazer compra. E aí o que aconteceu? Você comprou várias coisas lá, você deu uma nota de 100 reais para o cara, para ele cobrar aquilo que você comprou. Na verdade, pelos seus cálculos, ia dar lá mais ou menos uns 20 reais. Então o cara, aliás, nos seus cálculos ia dar uns 80 reais. Então o cara ia cobrar 80 reais e vai te devolver 20, certo ou não? Sim. Porém, o cara do caixa fez o contrário. Ele te deu o troco errado. Ao invés de dar 20 reais de troco, ele te deu 80 reais de troco. Ele inverteu o processo. E você sabe que aquilo está errado. Qual que seria a atitude correta nesse caso? Voltar lá e devolver, exato. E por que tem que devolver? Porque é correto, né? É o justo, né? É o justo. É o certo. É o certo. É o caminho verdadeiro, sim ou não? Sim. Mas você concorda que nesse caso tem uma bifurcação? Sim, tem. Existe uma eu posso pensar assim, olha, não fui eu que errei, foi o cara que errou, é problema dele. Eu posso pensar assim ou não posso? Pode. Só que se eu pensar assim, eu estou indo pelo lado ilusório, pelo lado daquilo que não é verdade. Faz sentido? Faz. Então, nesse caso, eu estou vendo aquilo que parece existir, mas que na verdade não existe. É uma ilusão, é uma mentira. E se você usufruir desta condição, você vai pagar o preço daqui a pouco. Eu vou, vamos dizer assim, vou dar mais outro exemplo para você, para a gente poder aguçar aí a conversa com as pessoas. Pode-se dizer que o mesmo acontece com... Acontece no Haiti, quando teve um terremoto e matou muitas pessoas, e alguns falaram que eram por conta da cultura deles de fazerem algumas coisas erradas. Exatamente, é a mesma coisa, e está certo, é por causa da cultura de fazer coisa errada, por isso acontecem os fenômenos. Eu vou dar outro exemplo para você. Imaginemos que você tem um amigo muito querido que você gosta muito, e ele está no hospital nas últimas, e mandaram um recado para você que esse amigo quer falar com você. Tudo bem? Sim. E aí você fala assim, olha, só que o recado é, olha,
o cara quer falar contigo, mas a situação dele é grave. Ele pode não durar 2 horas. E você está a mais ou menos 1 hora de distância do local. E aí o que acontece? No meio do caminho, você vai ter farol, não é? O farol vai fechar, não vai? Com certeza. A pergunta para você é: você para no farol, espera o farol abrir, ou você passa no farol fechado, mesmo correndo o risco de morrer ou matar alguém, porque seu amigo está lá no hospital e você precisa chegar? O que você faz nessa hora? Nessa hora, no momento do desespero, é a gente usar a bifurcação aí e passar pelo semáforo vermelho, né? Mas pelo correto é a gente parar, porque senão a gente causa outro acidente e outras mortes, né? Então o que acontece? Você concorda que nesse caso a situação te apresentou 2 caminhos? Sim. Agora existe um caminho verdadeiro, não é? Exato. Qual que é o caminho verdadeiro? Parar no farol com tranquilidade e esperar o farol fechar. E acreditar verdadeiramente que Deus está no comando de tudo e que tudo vai chegar na hora certa e do jeito certo. Esta é a forma correta, sim ou não? Sim. A fenomenologia estuda isso. Então o que acontece? Eu preciso ter discernimento para, neste momento, ter tranquilidade e falar assim: não, peraí, eu sei que o meu amigo está lá, ele está precisando de mim, mas tudo vai acontecer da forma correta. E eu vou chegar lá do jeito certo. E ele vai me ver porque tudo está sendo planejado. Então eu não posso cometer gafe no meio do caminho. Mas muita gente vai usar desse subterfúgio para usar o segundo caminho, não vai? Com certeza. Vamos dar mais um exemplo, Imaginemos que agora você está em outro lugar. A situação é a mesma, só que você está na rodovia. E a rodovia está com trânsito lento. E você olha do lado, está lá o quê? O acostamento. Qual que o seu sexto sentido vai fazer, hein? O sexto sentido. Eu prefiro ficar ali no trânsito, que é o correto, né? Quando eu estou falando você, eu não estou falando você, né? Sim. É no sentido figurado. Mas você concorda comigo que 90% das pessoas vão ficar tentadas a correr pelo estacionamento, pelo acostamento e ir embora? Com certeza. A vida, de novo, apresentou 2 caminhos para você. Um correto e um errado. E aí, o tal do livre-arbítrio é que diz qual caminho que você vai seguir. Existe um caminho, o caminho da verdade. O resto é tudo conversa fiada. O resto só vai existir se você estiver com a mente iludida. Se não tiver com a mente iludida, não vai existir. Então, este é o problema. É assim que funciona a nossa vida no dia a dia. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá e sempre centrar a minha mente para o lado luminoso, para o lado real da vida. E a fenomenologia estuda isso, estuda os fenômenos aparentes que parecem existir, mas que na verdade não existem. E quem foi o criador dessa tese que é a verdade absoluta? Dr. Masaharu Taniguchi, esse é o cara. Os demais estudaram a ciência, são pessoas inteligentíssimas, pessoas maravilhosas, tanto é que está o nome delas aí na história. Se você digitar lá Edmund Husserl na internet, você vai ver milhares de coisas. Você deve ter feito isso. Tem milhares de coisas falando do cara e de outros pensadores. Mas tudo estudando a questão fenomênica da coisa e não a verdade. Quem estudou a verdade, o cara que estudou a verdade e escreveu sobre a verdade com relação a tudo isso foi Dr. Masaharu Taniguchi, que consequentemente é o cara criador da Seichonoye do Brasil, onde eu participo. Tudo bem? Tudo bem, Isauro, tudo bem. Está explicado aí para você a pergunta 1 e a 7ª de uma única vez, porque eu precisava explicar para você quem são os 2 caras e o que diz cada um com relação a essa questão da fenomenologia.